Olá, meus amigos, olá, minhas irmãs, meus irmãos. Aqui estamos juntos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Quero pedir carinhosamente que não deixe de deixar o seu like, aquele ok, né? Esse aí que você está vendo no vídeo aí, eu criei bonitinho. Dá o seu like, inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, e também não deixe de deixar o seu comentário, ok? E sinalize o sininho para que você possa receber as mensagens. Nossa oração é que nós atingimos, pelo menos de imediato, 1000 inscritos. Falta muito, é claro, mas eu acredito que com a sua ajuda e com a ajuda de Deus, é claro que ambos trabalhando, nós vamos chegar a essa quantidade, ok? Estamos aí dando sequência às nossas mensagens sobre o fruir do avivamento. É muito importante isso, que você aprenda, que você se envolva e que você se interage com a palavra de Deus, para que você possa, quem sabe, ser um canal de bênção para a sua igreja. E nós temos que fazer a diferença. A igreja, na verdade, tem que ser a diferença neste mundo. Mas não vamos falar hoje sobre isso. Estamos falando aqui sobre alguns pontos sobre o que faz com que a igreja não chegue a esse ponto de avivamento. E aqui estamos hoje trabalhando e hoje estamos completando 68 mensagens sobre o fruir do avivamento. Você tem ideia? Tem muita coisa ainda para ser pregada. Nós ainda estamos praticamente nem na metade ainda do que temos que fazer ainda. Tem muita coisa para falar ainda. Então, estamos aí contando com você para que você divulgue essa mensagem para outras pessoas. Vamos lá? Hoje estamos na terceira parte do tema: guerras de culto e batalhas de gerações. Parte 3. Oh, glória a Deus. Vamos às nossas passagens bíblicas. Primeiramente, nós vamos abrir em Romanos, capítulo 12. E vamos ler o versículo 9 e depois estaremos lendo o 16 ao 18. Vamos lá. Diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vamos lá, vamos dar continuidade ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 até o versículo 27, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com uns dos outros, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então está aqui essas passagens bíblicas para que você possa meditar nelas também. Como falei, a gente não prega aqui, não estamos pregando um sermão textual e nem um sermão expositivo. Estamos pregando aqui um sermão temático. A gente pega o tema
e trabalha em cima do tema. Vamos lá? Vamos ao nosso texto aqui? Batalhas sérias relacionadas à idade diferente são especialmente tristes, porque cada grupo, na verdade, tem muito a dar ao outro. O jovem de hoje precisa muito do encorajamento amoroso na direção dos idosos, mas não da sua severa condenação. Por outro lado, os idosos merecem a honra e o respeito dos jovens, o respeito e o ministrar das gerações mais jovens. Então está aí esse primeiro ponto nosso aqui, que nos fala sobre uma realidade que vivemos também hoje, referente a essas duas gerações, né? As gerações antiga e a geração moderna. E se nós pudermos casar essas duas gerações, o reino de Deus vai ganhar muita coisa. O que não pode é elas brigarem, elas se desentenderem, guerrearem, né, como vimos aí fora. Né? Os antigos condenam os mais jovens, os jovens, né, eles, por outro lado, não se sentem rejeitados, não sentem abrigados pelos mais velhos, e nós precisamos fazer isso. Vamos deixar, como falei no vídeo anterior, não vamos nos levar por questões do passado, porque a igreja do passado era assim, não. O que nós precisamos fazer hoje, justamente nós, os mais avançados de idade, é justamente ensiná-los a não pecar. Agora, as demais coisas, não precisa a gente ficar aí pegando os pés dos jovens. Eu já fui muito assim, de forma severa, e não ganhei nada com isso. E o reino de Deus também não ganhou nada com isso. Precisamos fazer isso. Então, nós precisamos uma da outra. A geração jovem precisa da nossa experiência, e nós precisamos da mente deles forte. Lembra que João falou, os jovens são fortes, e nós precisamos dessa força deles para avançar o evangelho. Vamos para o segundo ponto. Deus chama ambos os grupos para aprenderem a ser amorosos e entenderem um ao outro. É uma tragédia ver questões como música, estilo, culturais, despertarem ódio, suspeita e separação desnecessária. Gente, não somos contra a música. Eu, particularmente, tenho algumas músicas que eu sempre falo que elas precisam ser administradas na mente dos jovens, para que ela não venha confundir. Porque tem músicas que, infelizmente, elas não ajudam a juventude a crescerem. Mas se elas souberem, se nós ajudarmos ela a administrarem isso, eu acredito que a gente tem que levar. Talvez não seja meu estilo, né? Tem música que não é meu estilo, mas a gente vai ajudá-los a utilizar esses estilos que eles acham legal, essa forma culturais que eles usam dentro da igreja, para poder levar para o reino de Deus. Gente, nada é do diabo. Vamos sempre lembrar disso. As músicas não são do diabo. O diabo usa os estilos musicais, às vezes, para o seu bem prazer, e usando para a sua lógica, para o seu caminho, para aquilo que ele quer levar os jovens à perdição. E nós, como os mais experientes, precisamos deixar eles utilizarem talvez esses estilos que eles gostam, mas para o reino de Deus. Eu acredito que isso vai dar certo. Tenho certeza absoluta. Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Vamos lá? Uma falha está se tornando cada vez mais comum. Idosos criticarem demais crianças e jovens que são, de alguma maneira, rebeldes na igreja. É bom lembrar que muitas dessas crianças vêm de escolas caóticas e de famílias disfuncionais, sem uma história da igreja no passado. Então, esse é o outro lado da moeda que precisamos resolver como os mais experientes e que nós somos. Entenderem que muitos jovens e muitas crianças que entram na igreja, elas vêm de culturas completamente opostas ao que nós achamos que de cultura familiar.
vieram de escolas que a qual aprenderam tudo errado. E a igreja, na verdade, nós como experientes, precisamos acolhê-las e ensiná-las para poder ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Então não vamos criticar, não. Ou melhor, vamos ajudá-las. Um outro ponto. Como podemos esperar que eles automaticamente saibam como agir na igreja? Embora não possamos desistir de manter uma ordem razoável, devemos mostrar amor, paciência para com os jovens de hoje. A última coisa que eles precisam é vir à igreja e sentir ódio, aspereza e condenação por parte dos crentes mais velhos. Essa é a última coisa que eles precisam. Eles precisam de amor. É por isso que a gente tem que nivelar a cultura deles, a mente deles, e trazer tudo isso para o favorecimento do reino de Deus. A Bíblia, ela não distingue, ela não vai distinguir que a música tal, que a cultura tal, ela pertence ao diabo. É claro, tem culturas que não tem nada a ver. Por exemplo, lutas marciais, elas são muito... Eu era contra antigamente, mas hoje em dia eu acho essencial para poder, até mesmo porque ela exige disciplina. E a disciplina hoje ela é fundamental para domar essa juventude aflorada, né? Ardente que está aí fora. Então, nós precisamos abrir, tem que abrir, não é abrir mão, é você saber administrar isso dentro da igreja. Outro ponto, e o último agora. Se na primeira vez que eles vierem à igreja tiverem uma experiência negativa, provavelmente rejeitarão a Cristo e nunca retornarão a qualquer outra. Caros irmãos, caros santos, nossas atitudes podem bem ser a primeira, ou potencialmente a última. A impressão que muitos receberão do Salvador. Nós somos a referência, nós somos as testemunhas de Cristo nessa terra. Agora a pergunta, para nós terminarmos aqui essa parte de hoje, o que Cristo falaria com determinadas atitudes, com determinados jovens, ou determinadas indicações, aquilo que eles querem, né? A cultura e músicas, o que Jesus diria sobre isso? Então, tem que pensar como Cristo pensaria. Então, precisamos nós termos esse ponto de partida, né? Essa briga, essa guerra entre gerações tem que acabar. Essa guerra que eu estou certo e a geração que está vendo está uma bagunça. É claro, amados, elas estão uma bagunça porque nós, os experientes, deixamos ela ficar assim, né? Nós deixamos. Se nós nos posicionarmos e ensinarmos a juventude com as suas culturas, com as suas músicas, e elas fazerem o rei, cultuarem o Senhor e adorarem o Senhor, vai acontecer, as coisas vão favorecer. Quem sabe está faltando, quem sabe, vou até tirar os quem sabe. Eu tenho certeza que está faltando exatamente isso da nossa parte hoje. Nós abraçarmos a juventude e deixarmos elas trabalharem e nós apenas administrarmos a vida deles, ok? Vamos aí dar continuidade aí. Temos mais ainda mensagens sobre esse tema que é importantíssimo, que é guerras do culto e batalhas de gerações. Nós vamos aí para a parte 4 daqui a pouquinho e tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar ainda nesse assunto aí que é muito bom. Deus te abençoe.